O que é preciso? O que é exigido de nós para a gente ter uma vida em comum? De paz, de amor, de propósitos, com aqueles que têm os mesmos objetivos, as mesmas prioridades. Bom dia, Cons, bom dia, pai, bom dia, meu amor, Chay, Franciele. Deixa eu colocar o título da live aqui. Hoje vai ser um dia bem importante para os nossos relacionamentos. Porque se relacionar é fácil? Não é fácil, né? Nós temos falado nisso nos dias anteriores. E hoje e amanhã, que a de amanhã também eu dei uma adiantada aqui para dar uma olhada, também vai falar de relacionamentos. Quais são os dons, quais são as habilidades? Bom dia, Amabile. Então nós estamos aqui nessa jornada, dia 18, estamos chegando na metade, né? Muita coisa já foi trabalhada, já eu vou fazer o resumo. E nós estamos aqui fortalecendo a nossa fé, amadurecendo e através da espiritualidade olhando para várias situações da nossa vida. Descobrindo mais sobre o nosso papel no mundo, sobre qual que é a postura que Deus espera da gente. E hoje é dia 18, semana 3. Enquanto as pessoas entram, vou fazer o resuminho. Então, na semana 1, a gente falou sobre por que a gente está aqui. A gente falou sobre a importância de olhar ao nosso redor para descobrir os nossos propósitos, os propósitos em cada situação que a gente vive, em cada lugar onde a gente vai parar. Nós falamos no dia 2 sobre como nós não somos um acidente, nós somos criados com um propósito único a partir das nossas características. Nós falamos aqui sobre o que vem dirigindo a nossa vida e a importância da gente ter clareza disso para que a gente possa fazer decisões conscientes e às vezes não ser dirigido por aquilo que a gente não quer por falta de atenção. A gente já falou aqui também, bom dia, Débora. Já falamos aqui também sobre como nós somos criados para ser eternos. Nós somos seres espirituais numa jornada humana de crescimento. Então isso aqui é uma fase, é uma preparação. Nós falamos também sobre como a vida é uma atribuição temporária e vários deveres e várias tarefas vão ser confiados a nós. E quanto melhor a gente se sair nessas tarefas, mais nos será confiado. Então essa foi a semana 1. E esse livro, ele fala, esse livro que eu estou seguindo, que é Uma Vida com Propósitos, do Rick Warren, ele fala que nós temos 5 propósitos bíblicos na nossa vida. O propósito número 1 é agradar a Deus, o 2 é fazer parte da família de Deus, o 3 é se tornar semelhante a Cristo, o 4 é servir a Deus e o 5 é viver a nossa missão. E na semana passada, segunda semana, a gente falou sobre o que significa. Também tô feliz que você tá aqui, Débora, senti sua falta. E na semana passada a gente falou sobre o significado de agradar a Deus. O significado de agradar a Deus é ter confiança nos planos dele para nós, é nos render à vontade dele, é aceitar quem nós somos, amar quem nós somos, em vez de querer ficar olhando para o lado, se comparando e querendo ser outra coisa, viver outra coisa, entender que nós somos todos parte de um mesmo corpo. Bom dia, Daiane, Leia, Jéssica. Também agrada a Deus a gente desenvolver intimidade com Ele. E hoje nós vamos falar dessa questão de intimidade, de comunicação, de relacionamento, né? Então Deus quer a nossa verdade, Ele quer a nossa abertura, Ele não quer aquela coisa superficial de estou fazendo o que eu deveria estar fazendo. Ele quer que a gente divida com Ele as nossas angústias, Ele quer que a gente divida com Ele a nossa revolta às vezes.
E nós vamos falar muito disso aqui nos relacionamentos, como é importante existir essa abertura nos relacionamentos para que os relacionamentos não fiquem superficiais. O que mais? Falamos sobre, no dia 14, falamos sobre o que fazer quando Deus parece distante, também foi uma live bem especial. No dia 15 a gente falou sobre como a gente foi feito para fazer parte da família de Deus e eu falei aqui sobre batismo, né, sobre o significado do batismo, que na verdade é você se abrir para receber muitas bênçãos, uma chuva de bênçãos na sua vida e entender que essas bênçãos elas vêm de Deus, mas elas vêm através de pessoas comuns que se colocam nessa posição de interceder por nós, assim como nós também podemos fazer. No dia 16, que também foi um dia muito legal, a gente falou sobre o que realmente importa. E o que realmente importa na nossa vida, a nossa busca por trás de todos os objetivos é o amor. E às vezes nas nossas crenças, nos nossos vícios, a gente complica essa busca em vez de simplificar. Ontem, dia 17, a gente falou sobre a igreja como um ambiente saudável, um refúgio da correria, do caos, da distração, da pressão que o mundo exerce sobre nós. Eu trouxe um pouquinho de ciência sobre como a ambiência é importante, trouxe várias evidências científicas de como as práticas religiosas interferem na nossa saúde física e mental. Então foi uma live muito rica e a primeira vez que eu fiz esse devocional aqui foi no meio da pandemia e quando eu li o dia 17, não dava para eu ir para a igreja, não era muito viável porque estava sendo feita todas aquelas restrições, medidas de segurança e poucas pessoas conseguiam entrar na igreja. Então eu estava nessa conexão com Deus aqui em casa e eu deixei para outro momento. Só que agora eu li de novo o dia 17 e eu pensei, cara, agora eu posso ir, eu tomei a decisão que eu vou começar a ir e eu pretendo começar a ir amanhã para me dar esse presente. Então quando muitas pessoas estão hoje perdidas na vida, né? Estão estressadas, estão doentes. As estatísticas sobre ansiedade e depressão no Brasil são absurdas. A quantidade de medicamentos fornecida sobre isso e consumida é absurda. Só que dessas pessoas, quantas estão buscando solução, né? Então, quando eu sei que tem um recurso disponível para mim, mas eu não vou atrás de aproveitar esse recurso, o quanto que eu estou me responsabilizando por fazer o movimento que eu preciso para eu ter a solução que eu preciso, porque a solução existe, mas nem todo mundo busca, né? Então hoje eu trouxe além da reflexão do livro aqui, uma outra reflexão de um outro livro que foi assim muito importante na minha jornada. E hoje nós vamos falar de relacionamentos, né? Então já começa a abrir teu coração. Antes de eu começar o devocional, manda essa live para pelo menos 2 pessoas. Porque vai que, né? Vai que essa pessoa vai aproveitar muito o que vai ser dito aqui hoje. Então hoje a reflexão é tendo uma vida em comum. E ontem foi uma live que eu tinha muita exposição para fazer. Essa é uma live de muita reflexão. Então, gente, interajam comigo, me contem como é que tá sendo. Clique no coraçãozinho aí para eu ver como é que vocês estão recebendo, tá? Cada um de vocês faz parte do corpo de Cristo e vocês foram escolhidos para viver juntos em paz. Como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido, como se todos fossem irmãos. A vida foi feita para ser compartilhada. Deus deseja que experimentemos uma vida em comum. A Bíblia chama comunhão essa experiência compartilhada. Hoje em dia, entretanto, essa palavra perdeu grande parte de seu significado bíblico, a ponto de comunhão ou confraternização quase sempre se tratar de uma conversa casual, alguma atividade social, comida ou diversão. A pergunta de qual igreja você participa significa qual igreja você frequenta. Ficar para confraternização normalmente significa esperar pelo lanche. Ou seja, a pessoa às vezes vai para esses lugares, mas fica de corpo presente, não participa, não interage.
que é o convite que eu faço para vocês aqui nas lives todos os dias, né? Oi, Carol. Ai, que pena, mas tudo bem, vai estar gravada depois, você assiste, tá? Comunhão é muito mais que apenas aparecer nos cultos, nas missas, nas reuniões. Significa experimentar a vida juntos. Isso inclui amar de modo altruísta, compartilhar com transparência, servir nas necessidades práticas, autossacrifício, consolar solidariamente e todas as outras atividades seguidas da expressão uns aos outros, encontradas no Novo Testamento. Quando se trata de comunhão, o tamanho importa. Quanto menor, melhor. Você pode adorar por meio de uma multidão, mas não pode ter comunhão com todos ao mesmo tempo. Quando um grupo aumenta para mais de 10 pessoas, alguém deixa de participar. Normalmente o mais reservado. E umas poucas pessoas acabam dominando o grupo. Jesus ensinava dentro do contexto de um pequeno grupo de discípulos. Ele podia ter escolhido mais, no entanto, sabia que 12 pessoas era um número razoável para um grupo em que se pretende que todos participem. Então, às vezes a gente, por exemplo, frequenta reuniões, frequenta missa, frequenta culto, mas a gente não faz ali a nossa panelinha. Normalmente, quando o grupo é muito grande, por exemplo, quando eu fiz faculdade de Direito, a minha sala tinha 70 alunos. Então tinha várias panelinhas, porque a gente não consegue trocar e compartilhar com tanta gente ao mesmo tempo. Então a gente vai acabar se reunindo com aquelas que a gente tem mais afinidade e vai, de fato, ter uma vida em comum, interagir, conversar, ajudar mutuamente, né? Ter uma parceria. O corpo de Cristo, assim como o corpo humano, é na verdade um conjunto de muitas células pequenas. A vida do corpo de Cristo, tal qual o nosso corpo, está contida no interior das células. Por essa razão, todo cristão deve fazer parte de algum pequeno grupo dentro de sua igreja. Um grupo de comunhão nas casas, uma classe de escola dominical, um grupo de estudo bíblico. É nesses encontros que ocorre a verdadeira comunhão, não nas grandes reuniões. Se você imaginar sua igreja como um navio, os diversos grupos são os botes salva-vidas presos a ele. Então a vida em comunidade é feita da união desses vários grupos, pequenos grupos, né? Deus fez uma fantástica promessa a respeito dos pequenos ajuntamentos de cristãos. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Infelizmente, mesmo que você frequente algum grupo, isso não é garantia de que irá experimentar comunhão real. Muitas classes de escola dominical e outros grupos de igreja ficam presos à superficialidade e não fazem ideia de como é experimentar a verdadeira comunhão. Qual, porém, é a diferença entre a comunhão verdadeira e a falsa? E aqui a gente vai começar a entrar em desafios que todo relacionamento tem. Tanto a vida em comunhão se você frequenta algum grupo religioso ou espiritual, como também em cada relacionamento que você tem, pessoal ou profissional. Então, preste atenção, tá? A diferença entre a comunhão verdadeira e a comunhão falsa. Se vocês prestarem atenção nisso aqui, muita coisa vai fazer sentido para vocês nos relacionamentos, tá? Na verdadeira comunhão, as pessoas experimentam autenticidade. A comunhão autêntica não é superficial, não se resume a conversas sobre banalidades. É genuína, de coração para coração, às vezes chegando a ponto de compartilhar assuntos íntimos. Quantas das suas relações são assim, de coração para coração e não superficial? Aquela pessoa, aquela relação polida, em que todo mundo tá muito bem, tá tudo perfeito na vida da pessoa,
E você não sabe o que está acontecendo de verdade na vida dela, porque você sabe que aquilo que ela está falando é da boca para fora. E aí você também não se sente bem de compartilhar. E fica esse jogo de cada um na sua máscara e ninguém se abre de verdade. Já sentiu isso? Já passou por isso? A comunhão ocorre quando as pessoas se mostram honestas a respeito de si mesmas e do que está acontecendo em sua vida. Elas dividem mágoas, revelam sentimentos, confessam falhas, dão a conhecer dúvidas, admitem medos, reconhecem suas fraquezas e pedem ajuda e oração. E o que nos impede de fazer isso aqui? Medo do julgamento, orgulho, vaidade, insegurança, competição com o outro. E aí eu não sou verdadeira. Quantas relações não ficam ali só na superfície? Ah, você tá bem? Ah, eu tô bem. Um fica bravo com o outro e não fala. Tem que o outro ficar pisando em ovos, tem que tentar entender o que está acontecendo. Autenticidade é exatamente o oposto do que você encontra em algumas igrejas. Em vez de uma atmosfera de honestidade e humildade, há uma conversação fingida, encenada, politiqueira, superficialmente educada e frívola. As pessoas vestem máscaras, mantêm a guarda e agem como se sua vida fosse bem-sucedida em todos os aspectos. Essa atitude decreta a morte da verdadeira comunhão. Quantas pessoas você não vê aqui? O quanto que talvez você não esteja vivendo aqui? Hoje de manhã eu abri meu Instagram para postar o bom dia, né? E apareceu no meu feed um post assim... Eu não estou fazendo café com Deus Pai, não estou jogando beach tênis, qual que era outra coisa que falava? E tinha mais um elemento lá. Será que estou vivendo 2024 da maneira certa? O que essa pessoa estava fazendo? Ela estava criticando coisas que estão na moda. Só que quantas pessoas não estão mais felizes porque estão jogando beach tênis? Quantas pessoas não estão mais felizes porque estão fazendo café com Deus Pai? E no que isso atrapalha a vida do outro? Quantas pessoas não acham que o outro está vivendo... se o outro está... Nossa, olha, fulano está viajando. Meu Deus, eu preciso estar viajando também. E a pessoa se desconecta da vida dela. Já estava desconectada, né? Porque para ter ficado sentida com isso é porque já estava desconectada. Aquilo ali está só trazendo isso à tona. Então, o quanto que eu tô olhando para minha vida, que eu tô valorizando a minha vida, que eu tô me dando o direito de ser imperfeito, porque se você abrir a internet, você vai ver gente hoje vivendo o melhor dia da vida. Mas você também vai ver gente vivendo o pior dia da vida. O que vai chamar mais a tua atenção? O que chamar a tua atenção diz sobre você. E quando você tá no pior dia da tua vida, você tem vontade de postar no Instagram? Gente, deixa eu abrir uma live aqui, porque hoje eu tô péssima. Quando a gente não tá bem, é momento da gente se recolher, é momento da gente se cuidar, é momento da gente se preservar. E aí essas pessoas ficam nessa comparação doentia e ainda acham ruim quem tá feliz, quem tá encontrando soluções, em vez de pensar, poxa, se essa pessoa tá gostando do café com Deus Pai, talvez eu pudesse experimentar. Ou talvez eu não goste de fazer isso e tudo bem. Mas o que eu perco com o que tá na moda? O que eu perco com o que os outros estão fazendo? E aí a pessoa vai para a igreja, a pessoa vai para os relacionamentos, a pessoa vai para o Instagram achando que ela tem que provar alguma coisa. Mas isso é sobre o que os outros estão fazendo ou é sobre como isso está chegando em mim? Tá fazendo sentido o que eu tô falando? E aí eu viro aquela pessoa que eu acho que eu tenho que fingir. Que não, se as pessoas estão
viajando, algumas pessoas estão viajando. Então eu tenho que me desfazer de um monte de prioridade aqui, porque o que eu tenho que fazer agora é viajar. Bom dia, Cal. Que bom ter você aqui. E aí essa pessoa entra onde? Na máscara. E é impossível a gente se relacionar com uma pessoa que é perfeita. Com uma pessoa que não tem nenhum problema. Com uma pessoa que guarda tudo pra ela. Com uma pessoa que tá fingindo. A gente percebe isso muito rápido. É ou não é? Aquela pessoa que às vezes você vê que não tá bem, mas você pergunta pra ela, não. Como que vai ter intimidade num relacionamento desse? Aquela pessoa que você tem uma insatisfação com ela, ela te magoou de alguma maneira, mas ela tem sempre 15 motivos para ter feito isso. E aí vocês nunca conseguem chegar numa solução de tanta camada de armadura que essa pessoa tem. Então, o quanto que você tá indo para os seus relacionamentos, para a vida em comunhão, com verdade? Essa é a minha pergunta. Somente quando somos sinceros sobre nossa vida é que experimentamos a real comunhão. A Bíblia diz: se porém andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. O mundo pensa que a intimidade ocorre no escuro, mas Deus diz que ela faz parte da luz. As trevas são usadas para esconder ferimentos, erros, medos, fracassos e falhas. É na luz que trazemos todos para um lugar aberto e admitimos quem realmente somos. Naturalmente, ser autêntico exige coragem e, ao mesmo tempo, humildade. Significa enfrentar o medo de ser exposto, o medo da rejeição e o medo de ser novamente magoado. Por que alguém correria esse risco? Porque é a única maneira de crescer espiritualmente e ser emocionalmente saudável. A Bíblia diz: façam disso uma prática comum. Confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês possam viver juntos, integrados e curados. Só cresceremos assumindo riscos, e o mais difícil de todos é ser honesto com você mesmo e com os outros. Ser honesto não é o caminho mais confortável, mas é o caminho que nos leva a conexões cada vez mais fortes. Porque não tem como ter conexão verdadeira onde a comunicação não é verdadeira. Onde a minha postura ali não é verdadeira. Onde eu não estou de verdade. Porque eu tô com medo do que o outro vai achar. Porque eu tô com medo do outro não gostar do que eu vou falar. Ou porque eu acho que o outro tem que adivinhar como é que eu tô me sentindo. Ou porque eu nunca quero estar errado. Mas eu tô com a impressão aqui, eu tô magoada com a pessoa porque ela fez alguma coisa ou deixou de fazer pra mim. Mas e se eu falar com ela e descobrir que eu tô errado? Se acontecer isso, você vai pedir desculpa e você vai aprender algo. Você vai ter uma clareza. Então, sem correr riscos, sem se abrir, sem se expor ao erro, à vulnerabilidade, não tem conexão verdadeira. Tá fazendo sentido o que eu tô falando? Na verdadeira comunhão, as pessoas experimentam reciprocidade. Reciprocidade é a arte de dar e receber. É depender um do outro. A Bíblia diz: o modo pelo qual Deus formou o corpo humano é um modelo que nos ajuda a entender nossa vida comunitária na igreja. Cada parte depende da outra. A reciprocidade é a essência da comunhão. Edificar relacionamentos recíprocos, compartilhar responsabilidades e ajudar uns aos outros. Paulo disse: quero que nos ajudemos uns aos outros com a fé que possuímos. A sua fé me ajudará e a minha fé ajudará vocês.
Somos mais constantes em nossa fé quando outras pessoas caminham conosco e nos incentivam. Não é verdade? A Bíblia recomenda prestação de contas, encorajamento, honra e serviços recíprocos. Em mais de 50 ocasiões no Novo Testamento, somos orientados a realizar diferentes tarefas uns aos outros e uns dos outros. A Bíblia diz: esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Você não é responsável por todos no corpo de Cristo, mas tem responsabilidades para com eles. Deus espera que você faça tudo que puder para ajudar. Mas ajudar muitas vezes é muito confortável para o nosso ego, porque a gente se sente importante quando a gente ajuda. Ajudar aciona centros de recompensa e de prazer no nosso cérebro. Vocês sabiam disso? É muito bom ajudar. E não tem nada de errado em ajudar. Só que a gente precisa se diminuir. Ajudar nos engrandece. Só que a gente precisa se diminuir às vezes para equilibrar as nossas relações, se diminuir para receber. Receber requer humildade. E quem não recebe, quem quer ser muito grande, a vida fica muito pesada para essa pessoa. Então é aquela pessoa que ela nunca quer atrapalhar ninguém. Ela não recebe, ela quer ser grande. Aquela pessoa que só recebe ajuda se for exatamente do jeito dela. Ela não recebe, a vida dela fica pesada. Aquela pessoa que precisa de ajuda, mas que não aceita ajuda porque não aceita a opinião que às vezes vem junto com a ajuda. Ela quer ser grande, ela não quer ser pequena. Puxa, para eu receber isso aqui, eu vou ter que ter paciência com uma outra coisa. Isso faz parte de receber. Receber é um treino de humildade. O quanto que você tem se abrido para receber. E às vezes a gente não dá em algumas situações, não serve em algumas situações, porque a gente está sempre interessado no que a gente vai receber em troca. Na vantagem que a gente vai ter. E às vezes compete com as pessoas, tem medo de ser gentil, de ser solidário e perder algo com isso. Em vez de pensar que quando a Tainá ajuda e alguém recebe, esse bem vai voltar de alguma maneira. Então, falamos aqui de autenticidade, reciprocidade. Na verdadeira comunhão, as pessoas também experimentam compaixão. Compaixão não é dar conselho ou oferecer ajuda eventual. É penetrar e compartilhar a dor dos outros. A compaixão diz: compreendo o que você está passando. E o que você sente não é estranho nem absurdo. Alguns chamam a isso empatia, mas a palavra bíblica é compaixão. A Bíblia diz: como povo santo, sejam compassivos, bondosos, humildes, mansos e pacientes. A compaixão satisfaz duas necessidades fundamentais do ser humano: a de ser compreendido e a de ter seus sentimentos respeitados. Compreender e respeitar o sentimento de alguém abre o caminho para a comunhão. O problema é que estamos quase sempre tão ansiosos por corrigir situações que não temos tempo de sentir compaixão. Ou seja, eu me importo muito com o bem-estar de uma pessoa. E aquela pessoa está muito triste. Talvez esteja deprimida, talvez tenha vivido uma frustração, esteja com raiva, esteja muito preocupada, esteja muito ansiosa. E aí eu acho que compaixão é eu falar assim: não fica assim. Mas não precisa, mas isso é uma besteira. E às vezes o que a pessoa precisa é só que você fique ali do lado dela enquanto ela passa por isso.
Nós precisamos viver as nossas emoções negativas, nós precisamos ter abertura para isso. O que adoece não é excesso de tristeza, não é excesso de ansiedade, é excesso de resistência. Eu engoli minhas emoções e elas vão ficando represadas dentro de mim. E fica cada vez mais difícil eu botar para fora. Vocês sabiam disso? Que é a resistência que adoece? Se algo de ruim aconteceu, deixa a pessoa viver o luto dela, deixa ela chorar. A gente precisa aprender a conviver com as emoções negativas nossas e dos outros. A gente quer sempre amenizar. A gente não sabe o que fazer. A gente às vezes não consegue lidar, aceitar a nossa própria impotência. O dia que eu me senti mais impotente na minha vida foi o dia que meu sogro morreu. E eu não sabia o que fazer pelo meu marido naquele dia. E eu fiquei do lado dele, seguindo ele o dia inteiro, perguntando se ele precisava de alguma coisa. Até que chegou uma hora que eu falei pra ele, falei assim, nossa, eu nunca me senti tão impotente de não saber o que fazer, de não ter nada pra fazer. Daí ele falou assim pra mim, você fez o melhor que você podia, você ficou aqui do meu lado. Então, às vezes, a gente quer amenizar a dor do outro e não permite que o outro sinta a dor. E não se permite reconhecer que nem sempre a gente vai ter a solução. Às vezes a pessoa só precisa viver aquilo. Então a gente vê uma pessoa que tá mal, que tá frustrada, que tá ansiosa, que tá com raiva e quer corrigir o sentimento dela. Em vez de falar, tudo bem você tá se sentindo assim, tem alguma coisa que eu possa te ajudar? E perguntar pra ela, quero que você saiba que pode contar comigo. Você quer que eu fique aqui do seu lado? Às vezes é só isso que a gente precisa. Ou então estamos preocupados com as nossas mágoas. A autopiedade esgota completamente a compaixão por outras pessoas. Muitas pessoas acreditam que existem pessoas boas e más no mundo. Talvez você que está assistindo essa live acredite nisso. Eu não acredito nisso. Os maiores males, as piores experiências que eu já tive e que foram envolvidas, causadas por outras pessoas, não eram porque aquelas pessoas não se importavam com a Tainá e passaram por cima da Tainá. Mas eram porque essas pessoas elas estavam tão envolvidas com as suas questões, com os seus interesses, que elas nem viram a Tainá, nem viram o impacto que isso ia causar na Tainá. Então, quando a gente fica usando as nossas dores de desculpa para não se importar, para não ter consideração, a gente se faz o mal para os outros. Faz sentido isso que eu tô falando? Porque assim, essas pessoas quiseram fazer mal pra Tainá? Não. Só que elas estavam tão autocentradas que elas pensaram assim, a Tainá não tá passando pelo que eu tô passando. Porque nós temos uma ilusão muito grande, muita gente tem ilusão muito grande que só algumas pessoas têm problemas. Só quem tá falando dos seus problemas tem problemas. E todo mundo tem problemas, tenho certeza. Que a Daiane tem problemas, que o Aníbal tem problemas, que a Cris Oliveira, que a Josi Siqueira, que a Alzira tem problemas. Alguém aqui na live não tem problemas? Se alguém aqui não tiver, por favor, comece a dar lives para nós. Então, quando a gente usa os nossos problemas para agir de forma egoísta, a gente está passando por cima dos problemas dos outros. A gente está se julgando mais importante que os outros. Há diferentes níveis de comunhão, cada um adequado a um momento diferente. Identificamos os níveis mais básicos de comunhão. Comunhão em compartilhar e na comunhão do estudo da Palavra de Deus. Num nível mais profundo, temos a comunhão no serviço, presente na ação conjunta em viagens missionárias ou em obras de caridade. O nível mais profundo e intenso de comunhão, porém,
é a comunhão no sofrimento, que ocorre quando tomamos parte da dor e das aflições uns dos outros e carregamos os fardos uns dos outros. Então não é eu pegar a situação do Ricardo, a situação do Fábio, a situação do Pedro, pegar para mim, eu vou resolver isso aqui. Não, mas é eu ajudar o Fábio, o Pedro, a Michele, para que eles tenham recursos, para que eles façam o melhor dessa situação. Então, digamos que o Ricardo está passando por um estresse no trabalho. Eu vou lá no trabalho resolver isso para ele? Não. Mas eu vou facilitar o quanto eu puder a vida do Ricardo. Como é que eu posso te ajudar? Tem alguma coisa, alguma tarefa que você pode passar para mim? E ele continua responsável pela vida dele, mas eu estou ali aliviando o fardo dele. Faz sentido? Esse é o papel das redes de apoio. Vocês sabiam que a hipótese científica da biologia evolutiva para menopausa, para o fato da mulher ela deixar de ser fértil depois de uma altura da vida, a biologia evolutiva tem a hipótese de que isso acontece para que a mãe consiga cuidar, ajudar a filha a cuidar do neto. Vocês sabiam disso? Isso quer dizer que essa avó vai virar mãe do neto? Não. Mas ela vai cuidar da filha para que a filha consiga cuidar do seu filho. Então não é sobre carregar o fardo literalmente uns dos outros, mas é aliviar o fardo uns pelos outros. Os cristãos que melhor compreendem esse nível são aqueles que ao redor do mundo são perseguidos, discriminados e muitas vezes martirizados por causa de sua fé. Então são pessoas que têm missões muito na ponta, né? Missões que acabam se tornando a causa da sua vida e que vão dividir todos os sofrimentos, todos os desafios disso uns com os outros. A Bíblia ordena: compartilhem os seus problemas e aflições uns com os outros e dessa forma obedeçam à lei de Cristo. É em tempos de crise, tristeza e dúvidas profundas que mais precisamos uns dos outros. Só que se a gente fica na armadura, como eu falei no começo da live, a gente nem fica sabendo, a gente nem compartilha. Quando as circunstâncias nos esmagam a ponto da nossa fé vacilar, é que mais precisamos de amigos cristãos. Precisamos de um grupo de amigos que tenham fé em Deus por nós e nos ajudem a superar as dificuldades. Então, quando a gente quer dar um passo na nossa vida, quando a gente quer sair de uma situação que talvez a gente não aguente mais, esse passo vai ser muito difícil de dar. E talvez seja impossível se eu tentar dar esse passo sem ajuda. Por isso que existem tantos grupos de apoio em situações parecidas. Em um grupo menor, o corpo de Cristo é real e palpável, mesmo quando Deus parece distante. Foi disso que Jó necessitou durante seu sofrimento. Ele exclamou: um homem desesperado deve receber a compaixão de seus amigos, muito embora ele tenha abandonado o temor do Todo-Poderoso. Na verdadeira comunhão, as pessoas experimentam misericórdia. A comunhão é um momento de graça, em que os erros não são criticados, mas apagados. A comunhão acontece quando a misericórdia triunfa sobre a justiça. Olha essa frase. A comunhão acontece quando a misericórdia triunfa sobre a justiça. Quantas vezes a gente fica apegado ao que é certo, ao que é errado, àquilo que as pessoas deveriam ter feito ou fazer por nós, triunfa sobre a misericórdia. E a gente se apega e se afasta segundo essa convicção. Todos precisamos de misericórdia.
porque todos tropeçamos, caímos e precisamos de ajuda para retomar o caminho. Precisamos oferecer misericórdia uns aos outros e estar dispostos a recebê-la uns dos outros. Deus diz: quando as pessoas pecarem, vocês devem perdoá-las e confortá-las, para que não sejam vencidas pelo desespero. Você não pode ter comunhão sem que haja perdão. Deus adverte: jamais guardem rancor, porque a amargura e o ressentimento destroem a comunhão. Por sermos imperfeitos e pecadores, inevitavelmente magoamos uns aos outros depois que passamos algum tempo juntos. Às vezes magoamos uns aos outros intencionalmente e às vezes sem querer. Mas de qualquer maneira se faz necessária uma enorme quantidade de graça e misericórdia para criar e manter a comunhão. A Bíblia diz: vocês precisam ter consideração para com as faltas uns dos outros e perdoar aos que lhe ofendem. Lembrem-se, o Senhor perdoou vocês, por isso vocês devem perdoar uns aos outros. A misericórdia de Deus para conosco é um estímulo para que sejamos misericordiosos uns com os outros. Lembre-se, jamais lhe será pedido que perdoe alguém mais do que Deus já lhe perdoou. Sempre que você for magoado por alguém, você terá uma escolha: usar a sua energia e os seus sentimentos para buscar vingança ou para encontrar uma solução. Você não pode optar por ambas as coisas. Então, quando eu fico só em busca do que deveria ter acontecido, do que é certo, às vezes eu vou ficar prolongando essa dor, eu vou ficar prolongando esse conflito, em vez de buscar o apaziguamento. E vai chegar um dia em que a gente é a pessoa que errou, se já não tiver chegado. E do mesmo jeito que a gente sabe as razões da gente ter errado, o outro também tem as razões deles. Muitos relutam em praticar misericórdia porque não sabem a diferença entre confiar e perdoar. Perdoar é esquecer o passado. Confiar tem relação com o comportamento futuro. O perdão deve ser imediato, tenha ou não a pessoa pedido por ele. A confiança é reconstruída com o decorrer do tempo. Confiança exige antecedentes. Se alguém o magoa repetidamente, Deus lhe ordena que perdoe imediatamente, mas não espera que você volte a confiar imediatamente ou que continue permitindo que tais pessoas o magoem. Elas devem mostrar que mudaram com o tempo. O melhor lugar para restaurar a confiança é no contexto de apoio mútuo de um grupo que promova tanto o encorajamento quanto a responsabilidade mútua. Você é uma pessoa que se magoa com facilidade? Você é uma pessoa que busca muito, que anseia muito, que precisa muito da aprovação das pessoas à sua volta e sente dificuldade com isso? Eu já fui essa pessoa. E era uma prisão bem grande para mim. E eu vou compartilhar com você um texto, uma história, para você refletir sobre isso. Para você perceber que parte dessa história talvez você aproveite na sua vida. Abra o seu coração, tá? Esse livro aqui é um livro de uma metodologia. Essa autora, ela teve depressão a vida inteira, até ela chegar no limite, não aguentar mais e se render. Que é uma coisa que a gente já falou aqui, né, da rendição. Ela falou assim: as coisas não vão ser do jeito que eu quero mesmo, então eu vou viver com isso. E ela criou uma metodologia baseada em perguntas que ajuda as pessoas no processo de aceitar a realidade. E quando a gente aceita a realidade, a gente também aceita as pessoas como elas são.
Então eu vou contar para vocês o trabalho que ela fez com um rapaz chamado Justin. O nome dessa autora é Kate. Então eu vou ler aqui para vocês uma conversa entre a Kate e o Justin. A questão do Justin era que ele precisava se sentir aprovado pela família dele. Vou começar a ler. Quando Justin se sentou para fazer o trabalho, parecia um adolescente idealista e incompreendido. Não é fácil encontrar seu próprio caminho quando você crê que precisa de amor, de aprovação, de apreciação ou de qualquer outra coisa da sua família. É particularmente difícil quando você quer que eles vejam as coisas da sua maneira, para o bem deles, é claro. À medida que o inquérito se desenrola, Justin reúne-se mentalmente com a sua família uma vez mais e, ao mesmo tempo, respeita seu próprio caminho. E aqui começa Justin lendo o formulário dele, das questões que ele queria tratar com a Kate. Estou zangado, confuso e triste com a minha família porque eles ficam me julgando. Fico zangado porque existe um modelo que eles colocam diante de mim. Estou zangado com a minha família e seus conhecidos por acharem que o caminho deles é o único que serve. Me entristece sentir que eu recebo mais amor quando adoto o padrão que eles me destinaram e me comporto do jeito que eles acham que as coisas deveriam ser. Eu quero que a minha família seja o que é e não reduzam seu amor e sua atenção com sua percepção e ideia do meu progresso. Eu quero que eles me aceitem enquanto eu aprendo a minha própria verdade nessa vida e que me amem por ter encontrado partes da minha própria verdade e minhas bases. Estou zangado, confuso e triste com a minha família porque eles ficam me julgando. E aí a Kate responde para ele: ok, não é só tarefa dos pais, mas é tarefa de todos nesse mundo julgar. É o nosso trabalho. O que há além disso? Tudo é um julgamento. Dê-me um pensamento que não seja um julgamento. Isso é um céu. É um julgamento. É o que nós fazemos. Portanto, essa afirmação, os pais não devem julgar seus filhos, isso é verdade? Qual que é a realidade? Eles julgam ou não? E aí ele responde: julgam. Claro, meu bem, é a função deles. Como que você reage? O que acontece quando você fica apegado a esse pensamento de que eles não deveriam te julgar? Ele responde: bem, isso me fragiliza, porque eu fico pensando que eu preciso. Não sei, eu discordo de algumas coisas que me foram ensinadas. E aí ela pergunta: como que você reage? O que acontece quando você acredita nesse pensamento de que eles deveriam não te julgar? Isso te fragiliza. E o que mais? Justin: faz com que eu fique parado onde eu estou. E eu sinto muito medo. E como é que você trata seus pais quando você crê no pensamento: quero que vocês parem de me julgar, e eles continuam te julgando? Eu me rebelo, eu fico distante. O meu passado todo foi assim até hoje. Sim. Então, quando você pode ver algum motivo para abandonar essa filosofia que contradiz a realidade de sempre, de que os pais não deveriam julgar seus filhos? Sim, eu consigo pensar. Essa é uma crença insana. As pessoas deveriam parar de julgar os outros? Em que planeta você acha que nós estamos? Fique à vontade por aqui. Quando a gente chega no planeta Terra, você nos julga e nós o julgamos. É isso. Será um planeta agradável de viver assim que você aprender a viver bem com as regras básicas. Mas essa sua teoria é totalmente oposta ao que acontece na realidade. É uma loucura. Quem você seria sem esse pensamento? Quem seria você se não tivesse capacidade para pensar um pensamento assim? Meus pais não deveriam me julgar. Eu teria paz interior. Pois é, isso chama-se ter todos os trunfos na mão. Isso é o fim da guerra dentro de você. Seja um amante da realidade. Como é que eu sei que eu estou bem com aquilo que é real?
porque aquilo que é real é só o que é. Os pais julgam e é isso aí. Você teve uma vida inteira de evidência para saber que isso é verdade. Portanto, qual que é o oposto dessa crença sua? O oposto é que eu fico confuso e triste comigo mesmo porque eu me julgo. Eu fico confuso e triste comigo mesmo porque eu julgo meus pais e minha família. Isso mesmo. Então vamos combinar uma coisa. Quando você parar de julgá-los por julgarem você, então você pode conversar com eles sobre julgamento. O Justin, nossa, isso faz muito sentido. Kate, quando você parar de fazer o que quer que eles parem de fazer, então você pode conversar com eles. Pode demorar um pouco. Então, nessa loucura de querer ser aceito pelos pais, ele também não está percebendo que ele também não está aceitando os pais como são. Tá fazendo sentido? Aí o Justin diz, eu simplesmente não quero ceder. E isso que faz brotar essa confusão dentro de mim. A Kate, é assim que deve ser, meu bem. Fale um pouco mais sobre a confusão. Quais são seus pensamentos? Há 11 irmãos na minha família e todos eles ficam dizendo, você não está fazendo a coisa certa. Aí a Kate diz, eles vão aceitar o que eles aceitam. Eles conseguiram fazer com que você aceitasse a maneira deles viverem? Podem fazer isso? 13 pessoas conseguiram convencer você a seguir o caminho delas? Ele responde, não. Então, se você não consegue aceitar o caminho deles, o que te leva a pensar que eles têm que aceitar o seu? Isso é verdade. Como que você reage? O que acontece quando você acredita no pensamento? Eu preciso que eles aceitem meu jeito de ser e eles não aceitam. Isso é doloroso. É solitário? Sim, muito. Quem seria você na sua família sem esse pensamento de que eles precisam te aceitar do seu jeito? Eu seria extrovertido e carinhoso. Como que é usar esse mesmo pensamento a seu respeito? Eu quero me aceitar enquanto eu aprendo minha própria verdade nessa vida. Eu quero aceitar a minha família enquanto eles aprendem a sua própria verdade nessa vida. Vocês estão pegando quão forte é isso? E tem uma outra questão que eu sinto que eles sempre me interrompem quando eu tento descrever o que eu estou passando. Isso é doloroso. Aí a Kate, isso não é uma questão de merecer. Eles simplesmente não te escutam. Tem 12 crianças nessa casa. O que acontece com você quando você fica acreditando nesse pensamento de que eles deveriam te escutar e não escutam? Eu me sinto sozinho. E como é que você os trata quando você se apega nesse pensamento de que eles deveriam? Eu me distancio deles. E fica mais fácil ou mais difícil eles te escutarem quando você se afasta e fica longe? Eu entendo o seu argumento. Eu queria muito que eles respeitassem a música que eu faço. Inverta esse pensamento. Eu desejo muito que eu mesmo respeite a minha música. Eu desejo muito que eu mesmo respeite a música deles. Eis o que a música deles é. Nós não queremos escutar, não queremos entender. Venha para o nosso caminho. Funcionou para nós. Sabemos que vai funcionar para você. Essa é a música deles. Todos nós temos essa música. Se alguém diz para você, venha e ande no meu caminho, ele é lindo. Tudo que eu ouço é que eles me amam de todo o coração e querem me dar aquilo que eles consideram mais lindo. Nem sempre acontece de ser o meu caminho, mas certamente é semelhante ao meu. E eu fico contente que o caminho deles funcione para eles e traga felicidade. Todos esses caminhos. Não há nenhum que seja superior ao outro, mas cedo ou mais tarde começamos a perceber isso. A comunicação para isso é: fico feliz porque o seu caminho te faz feliz. Obrigada por querer compartilhá-lo comigo. E aí o Justin diz: eu não acredito que eu não percebi isso antes.
Ah, meu querido, eu não vi isso por 40 anos, até que despertei para a realidade da maneira que você está fazendo hoje. É sempre apenas um começo. Você pode ir para casa e pedir para sua mãe que se sente com você por um tempinho. E se ela disser, não, agora eu não posso, tudo bem. Não veja a hora do momento chegar. Há sempre uma outra maneira de estar com ela. Se ela estiver trocando fraldas, você pode dizer, posso ajudar? Ou você pode se sentar do lado dela e apenas ouvir o que ela está dizendo. Ou pode só observar o que ela está fazendo. Convide-a a falar sobre o caminho dela e escute sobre a vida dela. Observe como o rosto dela se ilumina quando ela fala do Deus e do caminho dela, sem deixar que a tua história interfira. Há muitas maneiras de estar com a sua mãe. Pode ser um mundo totalmente novo para você. Isso abre um caminho inexplorado quando você está certo daquilo que realmente quer. Ninguém pode me privar da minha família a não ser eu mesma. Fiquei muito feliz por você ter percebido isso hoje. Não há nenhuma família para ser salva. Não há nenhuma família para ser convertida. Só há uma pessoa, no final das contas, você. Serviu aí, como serviu para mim quando eu li, como serviu para mim agora de novo lendo? Perceba o que você pode aprender e mudar a partir dessa compreensão tão preciosa dessa história. Você experimentará muitos outros benefícios ao fazer parte de um grupo comprometido com a verdadeira comunhão. Trata-se de algo essencial à vida cristã e não pode ser ignorado. Há mais de 2000 anos, os cristãos vêm se reunindo regularmente em grupos para buscar comunhão. Se você nunca fez parte de um grupo ou reunião como essa, está perdendo. No próximo capítulo, que é amanhã, veremos o que é necessário para criar esse tipo de comunidade com outros fiéis. Mas espero que esse capítulo o tenha deixado ansioso para experimentar a autenticidade, a reciprocidade, a compaixão e a misericórdia da verdadeira comunhão. Você foi criado para viver em comunhão. Então, o tema para a reflexão de hoje é: eu preciso de outras pessoas na minha vida. Compartilhem os seus problemas e aflições uns com os outros e dessa forma obedeçam à lei de Cristo. A pergunta para você meditar hoje é: o que eu posso fazer para me unir a outro irmão de maneira mais íntima e verdadeira? O que você pode fazer hoje para viver em comunhão de forma autêntica a partir do que você aprendeu? Para aplicar esse aprendizado hoje já na sua vida. Não deixem para depois. Esse foi nosso dia 18. Valeu a pena então, né? Alguém tem uma pergunta, algum comentário, alguma dúvida? Amanhã estaremos aqui na live 19 de 40. Espero vocês aqui, hein? Então é isso, gente. Um beijo, um ótimo sábado para vocês. Aproveitem as oportunidades de viver em comunhão com autenticidade, com verdade, com amor verdadeiro. Que bom, gente. Eu tenho esquecido de printar as lives. Como sempre, vou pedir para vocês, né, a me ajudarem essas lives a chegar em mais pessoas. Se vocês comentarem ela no feed, já me ajuda de como que foi a experiência de vocês, porque eu uso isso para chamar mais pessoas, tá? Que todos nós merecemos, né, encontrar essas soluções para nossa vida.
Então, um beijo para vocês e até amanhã. Tchau, tchau.